no livro de Atos dos, aliás, Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, no verso 17 em diante. Vamos ler o 16, do 16 em diante, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de pedir que você prestasse muita atenção e fizesse um jejum até de água agora durante o... Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque essa palavra que você vai ouvir, ela é exclusivamente para tocar a tua vida nessa manhã. Porque Deus não ouve pregações. Deus não chega no final do culto e Ele fica pensando, nossa, que pregação hoje lá naquela partícula, naquela igreja que eu tenho lá naquela cidade. Deus não pensa dessa forma. A palavra de Deus, ela é exclusivamente para nós. A pregação é algo para tocar as nossas vidas. Então, preste muita atenção nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a nossa parte. Verso 16, Efésios capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isto é fato, amém? Os dias em que nós vivemos são dias maus. Não há possibilidade de que isso se torne, que isso melhore. É irreversível a situação do mundo. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, se eu não me engano, Gustavo, se ele puder, ele pode me ajudar ali, que a doença da alma, ela é incurável. A doença da alma dos homens é incurável. A situação do mundo é irreversível. Só existe uma esperança para o mundo: quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Aí a Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra. Aí sim, aí muda completamente. Aí nós teremos então um paraíso novamente. Nós teremos um governo de justiça. Nós teremos as promessas, porque nós estaremos então, enfim, teremos entrado na terra prometida. Amém? O reino de Deus, para nós ele é a terra prometida. A terra prometida não é agora. Esse não é o momento ainda. O momento agora é apenas de manter as nossas vestes brancas, não deixar faltar óleo na nossa cabeça, buscar uma vida de santidade, obediência ao Senhor, esperar no Senhor até que Ele venha. Aleluia. Então ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que, irmãos, não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Se você em algum momento teve dúvida de qual é a vontade do Senhor, então ouça aqui no verso 18: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. No verso 19 ele diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então nós temos aqui uma ordem da parte de Deus para nós.
E essa ordem da parte de Deus, ela expressa a vontade perfeita de Deus para todos nós, que é que nós venhamos rejeitar a oferta do mundo, toda a oferta do mundo, e nós venhamos buscar um enchimento da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Isso tem sido algo nos nossos dias, irmãos, que tem atormentado muitos. Essa questão de ser cheio do Espírito, essa questão de ser uma pessoa avivada, de viver um avivamento pessoal primeiro, e também contribuir para que a nossa comunidade ela possa viver um avivamento coletivo. Muitos têm pendurado a chuteira do avivamento. Muitos têm preferido acreditar que essa coisa de avivamento é besteira, de se encher do Espírito. Isso aí não é algo que é a vontade de Deus para nós. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, ele é muito claro, não carece nem de interpretação. Paulo está dizendo que a vontade do Senhor é que todo cristão, todo crente, ele se encha do Espírito Santo. É algo que ele está ordenando para nós. Deus, ele não está deixando uma opção para nós sermos, se quisermos ser cheios do Espírito. Ele está dizendo, vocês devem buscar. Ele está dizendo aqui, quando ele fala, mas enchei-vos do Espírito, ele está falando que só depende de mim, porque já é a vontade de Deus para nós e para mim. Ele está dizendo, olha, por que você ainda está vazio? Em outras palavras, fazendo uma paráfrase aqui, ele está dizendo, por que você está frio aí, meu filho? Ô Maria, ô José, por que você está aí vivendo como se essa palavra não estivesse escrita? Por que você vive num estado de frieza espiritual, sendo que a minha vontade, ela é clara quando eu digo para você se encher, para você ser cheio do Espírito? É isso que Deus está falando, parafraseando para nós aqui. Isso tem atormentado muita gente, porque tem pessoas que quando a palavra do Senhor vem a nós, irmãos, vou te falar uma coisa aqui de todo o meu coração e com base bíblica também. Você sabia que a presença de Deus, ela não só é uma boa notícia, ela também é uma má notícia? Ela não é somente uma boa notícia. O fato da presença de Deus e da palavra do Senhor sendo ministrada aos nossos corações, isso não é boa notícia para todo mundo. Porque quando a vontade do Senhor e a presença do Senhor ela é real, isso vai causar duas coisas em nós. Ou a gente vai, de fato, mergulhar em Deus, ter um encontro, viver e desfrutar aquilo que Deus tem para nós, ou a gente decai, a gente fica fora daquilo que é o plano de Deus. Por isso que também é uma má notícia. Depende de que lado que nós vamos ficar depois de ter ouvido a palavra do Senhor. É mais ou menos assim o que você vai fazer depois que você ouvir a palavra do Senhor. Qual será a sua atitude? Ela vai entrar por aqui e vai sair por aqui, ou você vai se posicionar a partir de hoje? Nós vamos servir o Deus vivo, acreditando e vivendo a partir da ideia de que Ele está vivo, ou eu vou servir o Deus vivo, vivendo como se Ele estivesse morto? Quem está entendendo a palavra do Senhor? Nós cristãos, irmãos, quando você olha o Islã, quando você olha as religiões
a forma que o mundo adora deuses pagãos, deuses mortos, porque só há um Deus, e só há um Deus vivo, que é Jesus Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Só há um Deus e só há um Deus vivo. O resto é escultura, é feito pelas mãos de homens. O camarada foi lá no mato, pegou um pedaço de pau, a metade ele fez um Deus e a metade ele fez carvão para assar churrasco. Isso é o Deus que muita gente serve aí fora. Porém, as pessoas servem esse Deus aí, que metade ela fez um Deus e metade ela fez carvão. Elas servem esse Deus com D minúsculo, entre aspas, como se ele tivesse o quê? Vivo. Você vai num culto onde as pessoas servem, onde as pessoas adoram quem não é Deus, e você preste atenção para você ver a reverência, para você ver o fervor que as pessoas, a forma que elas cultuam o Deus que não é Deus e que está morto. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos isso. Nós vemos ali os profetas de Baal. Elias desafiou os profetas de Baal e disse para eles: vamos fazer um desafio. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. Elias desafiou, eles aceitaram o desafio de Elias. Elias ali propôs como deveria ser o desafio. E primeiro quem começou ali o desafio foi os profetas de Baal. Observe na palavra de Deus como que eles faziam, clamando o seu Deus que não é Deus. Observe nas Escrituras, eles se cortavam, eles clamavam, eles gritavam, eles dançavam, eles pulavam. Elias estava lá esperando a vez dele. Elias estava lá, o profeta Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos homens que mais experimentou unção da parte de Deus na Bíblia, um dos profetas mais respeitados, inclusive pelos judeus, é o profeta Elias e Moisés. Todos os profetas são respeitados, mas esses dois são os que se sobressaem para os judeus. E Elias ali, quando chegou a vez dele, depois que aqueles profetas ficaram lá a manhã inteira, ficaram irmãos, se cortando, adorando, clamando, batendo lá os tambores, até se cansar, até esgotar, até exaurir as suas forças, irmãos. Então chegou a vez de Elias. E Elias, a Bíblia diz que ele, primeira coisa que ele fez, ele ajeitou o altar. O altar, esse altar que Elias organizou ali, que era fato na época, era de costume mesmo fazer isso. Os que eram de Deus, os profetas, a Bíblia diz que Abraão levantou um altar, Jacó levantou um altar para Deus, Isaac levantou um altar para Deus. Todos os homens de Deus na Bíblia levantaram um altar para Deus. Porém esse altar, hoje para nós, não é esse aqui que eu estou pisando. E esse altar também hoje, esse altar do sacrifício, também para nós hoje, aonde então seria esse altar hoje? O que seria então esse altar que Elias organizou ali naquele tempo dele, naquele momento? O altar somos nós. Jesus disse: eu destruirei este templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando do quê? Jesus estava apontando que o templo não seria mais bloco em cima de bloco. Jesus estava apontando que havia chegado um tempo que agora nós seríamos o templo vivo do Deus vivo. Aleluia!
nós seríamos o sacrifício também. Romanos 12, verso 1, 2 e 3. Paulo fala que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, porque nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus foi hostilizado. Jesus foi completamente injuriado. Ele foi completamente ali perseguido por ter falado isso. Porque o templo de Salomão estava lá. Demorou 40 anos para fazer aquele templo. E chega alguém e fala: em 3 dias eu destruirei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. É que Jesus estava falando de nós. Bom, primeiro ele estava falando dele, que ele destruiria o templo, ou seja, ele se entregaria, ele morreria, ele ressuscitaria, porque ele partiu do ponto de vista que o templo, aquele templo de Salomão, aquele templo do Antigo Testamento, ele era uma simbologia para o templo que seria eu, você, a Maria, o José, o João. Nós seríamos o templo, e dentro do templo tem o altar. Dentro do templo tem o pão. O pão ele ficava dentro do templo. Dentro do templo tinha o candelabro aceso. Não podia se apagar. Dentro do templo tinha o sangue que era derramado. Dentro do templo também tinha o lugar santíssimo, o santíssimo lugar onde Deus habitava. Lá no templo antigo o véu era fechado. Quando Jesus morre, o véu se rasgou. Hoje então nós somos o templo de Deus. E esse templo, ele é um templo da habitação do Espírito Santo. Ele é um templo onde Deus quer habitar. Então é a vontade do Senhor que nós venhamos nos encher com o Espírito Santo, porque de fato nós somos o templo do Espírito. De fato nós somos o templo de Deus. E Elias organizou o altar. E a Bíblia diz que depois que ele organizou o altar, que ele reparou todo o altar, quando ele deixa o altar ali nos conformes, então a Bíblia diz que ele orou, e foi uma oração muito breve, e a Bíblia diz que o fogo do céu desceu sobre o altar e consumiu todo o holocausto, e também consumiu todos os falsos profetas. Porque o fogo de Deus, quando ele vem sobre quem tem fome e sede por Deus, ele purifica. O fogo de Deus, quando vem e a pessoa não quer nada com Deus, esse fogo aí também pode matar. Você lembra que o fogo desceu lá em Pentecostes e batizou aqueles irmãos que estavam lá? Foi ali quando o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja. Você percebe que logo depois nós temos ali Ananias e Safira ali debaixo do mesmo fogo caindo mortos ali. É o mesmo fogo, o fogo do Espírito Santo. Quando ele vem sobre nós e o nosso coração, ele está quebrantado, e Deus olha, quando Deus sonda o nosso coração e ele vê sinceridade, ele vê verdade, esse fogo ele só vai nos purificar. Ele só vai nos tornar aprovados diante de Deus. Porque o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele fica melhor, ele é purificado. Agora a palha, quando passa pelo fogo, o que acontece? Ela pega fogo, ela desaparece, ela não suporta o fogo. O fogo do Espírito é o fogo do avivamento do Senhor. Esse fogo, nós temos orado para que Deus ele derrame esse fogo sobre os crentes dos nossos dias. Nós estávamos mencionando aqui o exemplo do profeta Elias. Talvez há quem diga assim: ah, pastor, mas como que pode comparar o profeta Elias com a gente? Posso falar uma coisa para você? Quando Deus olha para Elias e olha para nós, não tem diferença nenhuma. Só de geração do tempo em que ele nasceu e nós que nascemos em outro tempo.
Tirando isso, Deus quando olha não vê diferença nenhuma. E eu quero que você vá lá em Tiago, no livro de Tiago, que eu vou mostrar para você. Tiago no capítulo 5. Aleluia. Apóstolo Tiago, irmão do Senhor, uma das colunas teológicas da igreja primitiva, ele escreve aqui, no capítulo 5 do seu livro, no verso 16 em diante, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, ou para que sejam curados. Amém? E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração que tem efeito é a oração feita por quem, irmãos? Por um? Não é qualquer oração que Deus ouve. Deus, ele ouve uma oração que é verdadeira. Deus, ele ouve uma oração que sai de um coração quebrantado. Uma oração feita de qualquer maneira, Deus ouve, mas aquela oração, ela não tem efeito. Amém? Agora aqui no verso 17, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era o quê? Sujeito às mesmas? Por que será que Tiago está falando isso aqui? Para tirar toda a nossa desculpa, nosso álibi de que Elias era Elias, porque ele era profeta, ele tinha um manto de profeta. Para tirar toda a nossa desculpa de que Jesus era Jesus, Filho de Deus, então por isso que ele viveu como viveu e fez o que fez, irmãos. Paulo foi chamado por Jesus e depois ele mesmo disse: sede meus, como eu sou de. Então para Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não tem filho predileto. Deus também não tem neto. Deus só tem filhos. Amém? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que Elias tinha na vida dele? Elias tinha uma vida de oração. Elias dependia de Deus. A oração, ela é uma das maiores provas de que nós verdadeiramente dependemos de Deus. Não é simplesmente uma oração que remedia uma situação que aconteceu agora, mas uma oração que é diária para sustentar o nosso relacionamento com Deus. Uma oração que é como se fosse a prova de que eu estou posicionado diante de Deus para uma caminhada e um relacionamento com Ele. É uma oração que mesmo que eu não esteja precisando de nada, eu estou posicionado diante de Deus. A ideia de que oração, irmãos, é só para pedir algo que eu estou precisando, isso é uma ideia errada sobre oração. A oração é para que nós venhamos pedir algo para Deus, sim, mas essa ideia ela é incompleta. Oração, ela demonstra toda a nossa devoção a Deus. Independente se eu preciso de alguma coisa, se está faltando alguma coisa, se está sobrando, se eu tenho tudo ou se eu não tenho nada, oração, ela é o que mostra que eu tenho realmente uma comunhão e uma aliança com Deus. Um
compromisso, um posicionamento. Deus disse lá através de Paulo que a vontade dele é que nós venhamos nos encher do Espírito. Aí eu te pergunto, como que você é cheio do Espírito? Sem oração, ninguém vai ser cheio do Espírito. É por isso que o diabo, ele investe toda a sua artimanha para que uma igreja, ela não tenha uma vida de oração. O diabo, se ele conseguir destruir a nossa vida de oração, ele já conseguiu tudo. Pode continuar na igreja. Existe um acordo que muitas pessoas já fizeram com o diabo sem saber, inconscientemente. Elas estão na igreja, mas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de aliança com Deus através da oração. Ou seja, essas pessoas elas não representam nada no reino espiritual, que é mais real do que o nosso para o diabo. Ele não está nem preocupado com uma pessoa que não ora, porque uma pessoa que não ora, ela vai pecar. Uma pessoa que não ora, ela vai cair. Uma pessoa que não ora, ela está bem longe de Deus. Não orar, irmãos, escute bem isso que eu vou falar para vocês aqui. Não orar é pecado. Porque não orar também é uma oração, porém uma oração contrária. Você sabia disso? Que o dia que você não orou, você também orou, só que de uma forma contrária. É mais ou menos assim, o dia que você não ora, você está mandando uma mensagem para o reino espiritual, mais ou menos assim: Senhor, eu não preciso da sua ajuda. E eu também não quero a sua opinião. Uma pessoa que não orou, que não buscou a Deus, que não se posicionou, uma pessoa que não se humilhou diante de Deus, ela está dizendo tudo isso no reino espiritual. Não quero sua opinião, não me importa o que o Senhor pensa, não preciso do Senhor, eu dou conta sozinho. Quem está entendendo isso? Quando nós vemos a oração que Jesus ensina ali como exemplo, Pai Nosso, quando você não ora, você não está sendo filho. É tudo o contrário. Pega aquele texto e muda ele, contraria todo ele. Uma pessoa que não ora, ela está contrariando todo aquele texto. Então, quem está orando, Pai Nosso. A pessoa que não está orando, Deus não é pai dela. Uma pessoa que não está orando, uma pessoa que está orando, seja feita a tua vontade. Uma pessoa que não está orando, seja feita a minha vontade. Então, o segredo, irmãos, é se posicionar diante de Deus e mostrar verdadeiramente que nós dependemos de Deus. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Ele não tem medo quando a gente canta. Ele tem medo quando nós oramos. Ele tem medo quando nós adoramos. Quando nós cantamos, o diabo não tem medo. Porque cantar não é adorar. Adorar é quando você entrega lá de dentro. Adorar é quando sai de lá de dentro. É quando você começa a adorar de verdade, você incendeia o reino espiritual. Quando você adora de verdade, os demônios saem aos gritos, irmãos. Quando você ora a Deus de todo o coração, você se torna uma pessoa imparável, porque você está dependendo do único e verdadeiro Deus que vive. Por isso que o apóstolo Tiago deu o exemplo de Elias e falou que ele orou e Deus cerrou o céu. Elias orou e Deus abriu os céus. O segredo de Elias não é que ele não era o nome Elias, o segredo dele não era o título de profeta, o segredo dele era a sua devoção, a sua dependência, a sua vida de oração. O segredo de Jesus, sua vida de oração. O segredo de Paulo, dos apóstolos, sua vida de... Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, no versículo 1. Atos capítulo 6, no versículo 3 em diante.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha o requisito da palavra de Deus. E de sabedoria, aos quais constituamos sobre importantes negócios, que seria a obra ministerial da igreja, os trabalhos, os serviços. Olha o verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja que entendeu isso. A igreja verdadeira de Jesus é a igreja que entendeu isso. É a igreja que vai depender de Deus, que vai orar, que vai priorizar essas duas coisas: a palavra, o ministério da oração e o ministério da palavra. Ele coloca aqui: primeiro perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ele não está colocando a palavra em segundo lugar. A palavra é tão importante que você tem que orar primeiro. Quem está entendendo? É assim que funciona, irmãos. O ministério da oração, esse é o ministério que Deus para assistir. O ministério da palavra é o ministério que nós paramos para assistir. Porém, o ministério da oração, essa sim é a parte que Deus para, que chama a atenção de Deus. Deus está procurando aonde estão os meus filhos que oram, que me buscam, que me adoram. Aonde estão os meus Evan Roberts da vida, os meus Elias? Aonde estão os meus Eliseus? Aonde estão os meus John Wesley? Aonde estão os meus Charles Finney? Aonde estão os meus Pedros, os meus Paulos? Aonde estão os meus Estevãos? O ministério da oração move o coração de Deus. O ministério da palavra move o coração das pessoas. A oração toca o coração de Deus. A oração, quando nós oramos, nós ascendemos diante de Deus. Quando nós oramos e buscamos o Senhor, nós estamos, se não já conhecendo, nós estaremos então prestes a ter uma poderosa experiência do conhecimento e da revelação de quem Jesus é. Irmãos, você pode até pensar que o lugar preferido do pastor é estar aqui pregando. Se você pensar isso, eu até gosto de pregar, é um chamado do Senhor, mas não é o meu lugar preferido aqui. Não é. Meu lugar preferido é quando eu estou orando. Eu gostaria muito que o Espírito Santo ele tocasse o seu coração nessa manhã através dessa palavra. A única forma de um despertamento para a igreja, a única forma de um avivamento para a igreja do Senhor é através da oração. A investida será para que você não busque a Deus. Toda a investida do diabo será para que você não gere isso, não tenha essa disciplina na sua vida. Às vezes, irmãos, a gente ora e às vezes é até estranho falar isso, mas é uma verdade. Às vezes a gente ora, a gente não sente absolutamente nada, mas ainda assim nós devemos permanecer, perseverar, manter-se posicionados. Porque não é porque eu não estou sentindo, não é porque o meu cérebro não está conseguindo controlar a situação, que eu tenho que parar. O nosso cérebro, ele foi
Ele quer entender as coisas. Ele quer entender o sobrenatural. Isso é impossível. Então às vezes ele fala para a gente: você não está sentindo nada, é melhor parar. Porque o cérebro, ele gosta de dopamina. Mas a fé não depende de dopamina. A fé, ela se posiciona. A fé, ela não depende de sentimento, ela depende de uma decisão, de um posicionamento. Então nós devemos simplesmente orar. Isso vai fazer a nossa fé crescer. Repita assim comigo: a fé que eu não tenho é a fé que eu não edifiquei. A fé que eu tenho é a fé que eu edifiquei. Abra sua Bíblia em Judas, no capítulo 1, no verso 20. Se Deus encontrar uma igreja que entender isso, Ele vai derramar tão copiosamente o seu Espírito, irmãos, que a gente vai deixar de falar sobre avivamento. A gente vai viver isso. Aleluia. Judas 1:20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, a oração nos edifica. Enquanto toca o coração de Deus, ela também nos edifica. Nós precisamos de uma fé verdadeira. A oração nos edifica a tal ponto que aquela incredulidade sutil que estava em nós, ela vai embora. A oração faz com que Deus, Ele trabalhe dentro de nós, revelando para nós mesmos aquilo que nós não percebíamos. É por isso que às vezes fica estranho quando a gente está orando. Não é que está estranho, é que Deus está trabalhando dentro de nós. Às vezes você está num tempo de oração intenso e você começa a ter uma sensação que você não esperava ter. Aí você pensa: eu estou orando tanto, eu não poderia estar me sentindo diferente? Não, é que Deus está mostrando para você a verdade. Deus está trabalhando. Às vezes você é orgulhoso e não sabe. Às vezes você é soberbo, avarento e não sabe. Às vezes você é incrédulo e não sabe. Mas à medida que você buscar o Senhor, Ele vai trabalhando no teu coração, e Ele começa a mostrar para você. E à medida que Ele começa a mostrar, então você começa a dar uma resposta para Ele, se humilhando e buscando ainda mais. Aí sim, aí você está no caminho. Aí você começa a vencer as batalhas espirituais. Efésios no capítulo 6, ele também diz aqui no verso 18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem ora se torna um soldado vencedor. Quem ora vence. Irmãos, uma pessoa que não ora, escute isso, uma pessoa que não ora, se ela ainda não caiu a nível de fundo de poço, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Uma pessoa que não busca a Deus. Nós estamos vivendo dias tão maus, irmãos, tão maus, que se nós não nos posicionarmos de verdade, a gente não consegue durar na nossa fé nem 1 ano, nem talvez 2, nem muito menos 3 anos.
não há como permanecer de pé, porque a única forma é dependendo de Deus. Nós não somos nada, nós somos fracos, nós temos que depender do Senhor. Elias não era bom coisa nenhuma, ele orava. Paulo não era bom coisa nenhuma, ele orava. O apóstolo Pedro, ele não era bom coisíssima nenhuma, ele só entendeu que ele tinha que orar e depender de Deus. Aleluia. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como convém falar. E aqui o contexto, que eu não vou ler, mas depois você pode ler na sua casa, o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios é um contexto de batalha espiritual, porque a nossa vida cristã, irmãos, ela é uma batalha espiritual. A nossa vida cristã não é um mar de rosas. O nosso relacionamento com Deus é algo maravilhoso, mas a nossa trajetória cristã é uma trajetória de batalha. Ser crente é ser um soldado, é ser alguém que está posicionado, é ser alguém que está alistado, está vigilante, que não está de bobeira. Quem está entendendo? Ser cristão é coisa séria. Paulo chega no final da sua vida e ele diz assim: combati um bom combate. Isso não é para escrever em coroa de funeral não, irmão. Não é não. É agora. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão nosso derredor, querendo nos devorar. Ele está ao derredor. Ao redor está o anjo do Senhor. Ele está ao derredor esperando uma brecha, esperando você achar que você é tão bom que você não precisa nem buscar a Deus. Nós precisamos colocar lenha, nós precisamos verificar, nós precisamos manter o fogo, a chama acesa. Nós não podemos desistir, porque Deus não desistiu, então nós também não podemos desistir, e nós temos que lutar para manter o fogo aceso e viver aquilo que Deus tem para nós, que é uma vida de fervor espiritual, uma vida de avivamento, irmãos, uma vida de vitória. Quem ora vence, quem ora não se frustra com pessoas, quem ora não carrega mágoa, quem ora não é amargurado, quem ora não precisa de elogio para se encher. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Quando o Espírito Santo se cala, eu também me calo. Nós temos que buscar. A Bíblia diz que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Deus falou para os sacerdotes que o fogo não poderia. Levítico capítulo 6, verso 12, se eu não me engano. Coloca aí, Gustavo. Se não for 12, é 19. Tem até um louvor, né? O fogo arderá sobre o altar, continuamente arderá. O fogo que está sobre o altar. Quem é altar aí? Levanta a mão. Tudo isso aqui, irmãos, era uma sombra, era um símbolo. A realidade chegou. E levante a tua mão e bem alto e diga: a realidade sou eu. O negócio agora ficou sério.
pro seu irmão aí do teu lado: o negócio agora ficou sério, irmão. Faz assim, ó, pro seu irmão: a casa caiu, irmão. Fomos descobertos. A casa velha, né? A casa nova tá... A primeira casa. A casa antiga. O fogo arderá sobre nós. Vamos trocar aqui. Vamos trazer a realidade para o texto bíblico aqui. O fogo arderá sobre nós, sobre eu, sobre você. Arderá nele. Nele quem? Nós, eu e você. E não se apagará. Aleluia. Tem um outro texto aqui. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 1 Tessalonicenses 5, 19. Vamos lá, se não for 19 é 17. Orai sem cessar. No verso 19, ele condiz com o texto de Levítico. Ele diz assim: não extingais o espírito. Em outras traduções está: não apagueis o fulgor do Espírito. O Espírito Santo, irmãos, ele é o fogo de Deus em nós. Ele não é Deus, não. A Bíblia diz que Deus é fogo e é um fogo consumidor. Ele vem para nos purificar, ele vem para nos acender. Quando Deus olha do reino dos céus e ele vê um crente na terra, uma pessoa de oração, ele vê uma chama acesa. O diabo também. Quando Satanás olha para um crente de oração, ele vê um fogo, ele nem consegue mirar naquela pessoa. Crente de oração incomoda. Uma pessoa que ora, irmãos, ela vai, a cada dia que passa, ela vai crescer em santidade. Uma pessoa que ora, ela vai a cada dia prosseguir em conhecer o Senhor. Uma pessoa que ora, a cada dia ela vai se tornando mais humilde, mais piedosa. Ou seja, a oração, ela é uma forma, uma cultura que nós temos que ter. A igreja do Senhor, ela tem uma cultura de oração. A oração para nós não é: ai pastor, aconteceu um negócio, vamos orar. Sim, a gente ora também, mas a gente já estava orando. Amém? A gente já estava orando, a gente já estava intercedendo. E depois a gente ora de novo, e se precisar, ora de novo. Nós precisamos buscar a Deus de verdade. Irmãos, os dias são maus. Não falo isso para, sabe, para tentar convencer, porque eu sei que eu não tenho condições de fazer isso, de convencer ninguém. Mas está aqui a palavra de Deus. Que o Espírito Santo mova em nós, em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Eu quero fazer uma oração nessa manhã, pela sua vida de oração. Eu quero orar a Deus pela sua vida de oração. Eu quero orar a Deus para que a unção do Espírito Santo, ela produza em você uma fome, uma sede e uma vida de oração como nunca antes você teve na sua vida. Muitas pessoas aqui, o Espírito Santo vai começar a acordar nas madrugadas. Muitas pessoas aqui, o Espírito Santo vai começar a impelir para orar mais. O Espírito Santo vai quebrantar o seu coração, ele vai te atrair, ele vai te chamar. Deus, ele quer tratar com cada um de nós. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Meu Deus, meu precioso Senhor, a minha oração
nessa manhã, é para que o Senhor venha ajudar a sua igreja a levantar um altar de oração. É para que o Senhor venha nos ajudar e nos ensinar a orar. O pedido de Pedro eu faço para o Senhor nessa manhã: ensina-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a orar. Espírito Santo, nos quebranta, move dentro de nós agora. Senhor, eu oro para que o Senhor toque agora a nossa vida, Senhor. Nós oramos agora para chamar a atenção do Senhor. Nós ouvimos aqui que o Senhor não se impressiona com mensagem, mas o Senhor busca um coração quebrantado. O Senhor busca uma pessoa que ora, que clama, que pede. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, Senhor. Então aqui estão os adoradores do Senhor, Pai. Aqui estão aqueles que vão ser levantados pelo Senhor. Aqui estão aqueles que vão sair daqui e nunca mais vão viver uma vida de frieza. Aqui estão pessoas que nunca mais vão sair daqui e vão continuar da mesma forma, Senhor. Eu oro para que o Senhor incendeie o coração dos jovens. Eu oro para que o Senhor incendeie o coração das esposas, dos maridos. Eu oro para que o Senhor incendeie o coração dos nossos filhos. A tua palavra diz que os nossos filhos seriam profetas. A tua palavra diz que os nossos filhos profetizariam. A tua palavra diz que os nossos filhos, Senhor, teriam visões. A tua palavra não disse que os nossos filhos seriam, Senhor, pessoas do mundo, bêbados, drogados, desviados, rebeldes. A tua palavra diz que eles seriam do Senhor, que eles são do Senhor, herança do Senhor. Abra a boca e ore, meu irmão. Abra a boca e ore, igreja. Abre a boca e clame pelo Senhor agora nessa manhã. Você que ora em línguas estranhas, você que ora de qualquer forma, ore, pelo amor de Deus, ore. O Senhor está aqui nessa manhã, dizendo: igreja, me busque. O Senhor está dizendo: me busque enquanto é tempo, igreja. O Senhor está dizendo: me busque enquanto vocês podem me achar. O Senhor está dizendo: abra a boca e ore, eu colocarei palavras. Que a sua oração seja a sua verdade. Diga: Senhor, eu estou frio. Diga: Senhor, eu não aguento mais. Diga: Senhor, eu preciso desse fogo. Diga: Senhor, eu preciso dessa chama. Diga: Deus, eu quero a tua presença. Diga: Senhor, eu preciso do teu espírito, do teu fogo na minha vida. Diga: Senhor, eu não aceito mais uma vida de frieza, uma vida nominal. Diga: Senhor, eu quero viver milagres, eu quero te conhecer, Senhor. Diga: Senhor, eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu quero a sua presença, eu quero o seu espírito. Diga: meu Deus, o diabo não vai me parar mais. O diabo não vai me parar mais. Não vai, porque eu sou do Senhor. Eu pertenço a ti, Senhor. Nós somos do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa te serviremos. Diga para o Senhor: Senhor, eu vou fazer um altar na minha casa para o Senhor. Diga: Senhor, eu vou arrumar um lugar aonde eu vou ir para lá, aonde eu vou entrar naquele quarto para te buscar. Diga: Senhor, eu vou colocar nomes, eu vou colocar propósito de oração. Diga: Senhor, a partir de hoje o Senhor vai me ouvir clamando. Diga: a partir de hoje, Senhor, o Senhor vai me ver orando, Jesus. O Senhor vai me ver clamando. De ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Aleluia, Xandarabai. Glória, glória. Preciso Glória, de glória, ti. glória. Arde nossos corações, Senhor. Preciso de Xerebarabarabarabas. ti. Preciso. Aleluia, nós somos o teu altar, Senhor. Teu fogo Você que arde em mim. quer receber um renovo da parte de Deus, saia do seu lugar, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça. Sou teu templo. Eu vou orar primeiro, e algumas pessoas vão ser tocadas aqui nessa manhã. Sacrifício Todos serão vivo tocados. quero Alguns de uma forma que vai impactar de tal modo que você vai sentir no seu corpo. fogo. Jesus, a única esperança da igreja é esse fogo. E muda o meu. Nós não queremos fogo estranho não, Senhor. Nós queremos o fogo real, Sou teu templo. a unção real do Senhor. Então eu oro, Espírito Santo, traga um renovo agora. Sacrifício vivo Espírito quero Santo, traga agora uma unção sobre a tua igreja, de renovação. Que esse fogo comece a cair sobre esse lugar agora. Não seja Espírito Santo, eu peço que o Senhor envie a unção de renovação, de batismos. Eu peço que o Senhor envie anjos com cura, com milagres, com unção, com óleo, com vinho novo. E eu quero que eles sejam tocados nessa manhã, Senhor. Jesus, toca eles agora, Jesus. Comece a tocar agora, Senhor. Sim, meu Deus. Derrama agora, Senhor. Derrama agora, Espírito Santo. As harmonias Espírito Santo, derrama agora, Senhor. Derrama o teu poder agora, Jesus. Agora, Senhor. Jesus. Espírito Santo, toque agora, Senhor. Toque agora, Jesus. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Senhor. Toque agora, Jesus. 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 Pois de que vale Toque agora, ter Jesus. tudo e não ter nada? Te Toque dar agora. meus lábios, não minha Toque agora, alma. Jesus. Eu quero me Toque agora, entregar a ti. Traz um renovo Entregar agora. minha vida como Traz um renovo agora, adoração. E Traz um nosso renovo agora, Senhor. louvor. Traz agora o seu Não poder. seja o momento, irmãs vazias, sem avivamento, que o nosso Derrama a sua unção, amor não seja fingido, honrado com os lábios, Derrama agora, Senhor. nos corações esquecidos. Derrama agora, Jesus. Pois de que vale ter Agora, as o teu fogo, a tua unção. poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há Cante bem alto. verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Aleluia. Aplauda ele bem forte, igreja. Oh, Nós te adoramos, Senhor. aleluias, Nós te adoramos, Jesus. aleluias. Nós te adoramos, Espírito Vale a Santo. pena só me emocionar. Nós te adoramos, As Jesus. canções mais lindas pra cantar. Nós te adoramos, Jesus. Se não for uma canção que alegre a ti, Aleluia. se o meu coração não queimar por ti, Aleluia. não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Aleluia. Aleluia.
Diga: eu creio, Jesus. Aleluia. Diga: obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e levante o teu rosto, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. E diga graças a Deus. Aplauda Jesus. Tenha um excelente domingo, uma excelente semana. E amanhã, não esqueça, amanhã 7h30, amém? Chegue cedo para pegar o lugar. Não falte. Conto com vocês, em nome de Jesus.